Olá pessoal, bem-vindos todos e todas ao Momento PIB desse domingo. Nossas celebrações online agora serão nesse momento, um momento mais curto, mais intenso, porém não menos edificante. Eu espero e oro para que esse tempo e esse momento sejam de muita valia para você, para o seu coração. Então convide as pessoas, compartilhe esse nosso link, essa nossa transmissão, vai chamando aí porque vai ser rapidão. E eu espero que seja profundo, profético e edificante para a sua jornada, para a sua caminhada. Nós estamos vivendo tempo de pandemia, nós estamos com esse distanciamento, pensando nas vidas das pessoas, pensando na proteção de todos que frequentam a nossa comunidade. Nós estamos fazendo dessa maneira, celebrações online, encerramos todas as nossas atividades presenciais também por tempo indeterminado e nós vamos continuar assim. Por isso, a minha oração, mais uma vez, é que esses tempos aqui, esse momento PIB, seja de alento, de consolo para o teu coração, de edificação da sua alma, na transformação da nossa gente, do nosso ser, à imagem de Jesus de Nazaré, tá ok? Nós vamos ter uma canção na sequência, enquanto você acompanha a canção, enquanto você louva ao Senhor, enquanto você é edificado pela canção, você pode fazer a sua partilha. O número da conta da igreja está aqui embaixo. Você pode fazer através de transferência bancária, você pode fazer através do PicPay e você pode fazer também através do Pix, essa nova ferramenta que está aí para revolucionar esse mercado de transferências bancárias. Use o Pix da igreja, nós já temos cadastrado o nosso Pix, basta você digitar o CNPJ que está aparecendo aí na tela para você fazer o seu compartilhamento. Compartilhe, nós estamos juntos no propósito de regularizarmos toda a nossa documentação da igreja, queremos esse ano dar entrada nesse processo todo, mas isso custa dinheiro, isso custa tempo, isso tem trabalho de um monte de gente envolvida, então nós queremos agilizar tudo isso, nós queremos fazer isso. E nós contamos com a colaboração e a participação de todos vocês que amam a nossa comunidade, que servem a ela e que são abençoados por ela também. Beleza? Então tá aqui o número, compartilhe, faça sua partilha. Eu espero que tão logo a gente possa dar entrada nesses movimentos que nós tanto planejamos e sonhamos na nossa assembleia, na nossa última assembleia. Então, como eu também disse no começo, nós estamos diante da pandemia. Convido você a ficar em casa. Convido você a não sair de casa, se possível ficar mesmo recluso, mantendo o distanciamento social. Por isso é muito importante que você esteja atento aos cuidados com álcool em gel, lavar as suas mãos, evitar aglomeração. Tome esse cuidado. Por quê? Porque a nossa cidade, os números estão aumentando de maneira muito rápida. Os nossos amigos médicos que trabalham na Unesp tem relatado isso pra gente. Então, como igreja nós temos essa incumbência, nós temos essa obrigação de informar vocês, de orientar todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que estão aí caminhando com a gente. Beleza? Então, fique em casa, se possível, não saia. Então, quando sair, se proteja, use álcool em gel. Essas medidas são as únicas que funcionam na prevenção do coronavírus. Beleza? E quando chegar a vacina, vacine-se. Nós estamos aí nessa campanha, eu espero que tão logo chegue a nossa vez e vai chegar. Essa é a nossa oração. Tá bom, queridos? Deus abençoe você, fique com o nosso louvor e logo depois eu volto com a mensagem de edificação rápida para o nosso coração nesse momento nosso PIB. Até mais.
Olá pessoal, dando sequência aqui na nossa celebração, no nosso momento PIB da semana. Eu gostaria de dar sequência também na nossa série de mensagens que nós paramos no ano passado. Nós estamos estudando as cartas de João, as epístolas joaninas, epístolas pastorais, e nós temos conversado sobre esse pastor, o pastor João, escrevendo às igrejas em Éfeso, igrejas da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, igrejas que estavam cansadas e sobrecarregadas e estavam desanimadas do Evangelho, perdendo a essência. Eles estavam perdendo a essência e João, como um pastor, escreve essas epístolas. João, como um pastor, abraça essas igrejas, escrevendo a eles. E a tônica para evitar o cansaço na jornada cristã, através da ótica de João, é redescobrirmos o significado do amor. É não nos perdermos do sentido do amor, e nós estamos conversando sobre isso durante essa série. Nós vamos dar sequência nessa visão joanina, nessa perspectiva do apóstolo João, sobre como se curar em tempos de cansaço, em tempos de fadiga, em tempos de caos. Como que nós podemos manter a nossa fé, como podemos manter a nossa comunhão com Deus. Então João vai escrever essas epístolas e eu, mais uma vez, gostaria de compartilhar com vocês uma porção dela. Hoje nós vamos no capítulo 4 da primeira carta de João e nós vamos ler o verso a partir de número 17. Diz assim: Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo? Diz o verso 18. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Diz o verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém então afirma que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu não posso deixar de me lembrar, enquanto eu leio esse versículo 18, principalmente quando ele diz que no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, do texto de Gênesis capítulo 3, no verso 10. Quando Deus procura por Adão no jardim do Éden, diz: Adão, cadê você? E ele diz: estou escondido. E Deus diz: por que você está escondido, Adão? Ele falou assim: porque eu tive medo e me escondi. Poeticamente é o que esse livro de Gênesis, principalmente nos 5 primeiros capítulos, quer nos ensinar. A poesia de Gênesis é sobre alguns aspectos da nossa vida humana que nos colocam para fora do jardim que Deus criou para nós. E o medo é um deles. Esse é o aspecto de Adão. Com certeza João se lembrou da tradição judaica aqui. Com certeza João se lembrou do que Moisés ensinou. E quando ele diz o medo pressupõe castigo, João está falando de uma coisa muito forte. O medo, ele é paralisador. O medo de Deus, então, é aterrorizante. Esse medo nos paralisa na vida. O medo nos paralisa na vida. E aí você pode pensar: é verdade, pastor, o medo nos paralisa, a gente deixa de fazer coisas que a gente gostaria de fazer, a gente deixa de conquistar sonhos, a gente deixa de fazer planos. É verdade, é muito verdade, e isso está aí para quem quiser ver e estudar o medo como ferramenta, como uma das ferramentas para levar à depressão, para levar ao pânico, para levar a síndromes de ansiedade. Mas não é nessa área que eu quero tanto falar. Essa área também é verdade, mas eu quero dizer como o medo nos paralisa no processo de sermos quem deveríamos ser. Porque João está escrevendo aqui cartas para uma igreja perturbada por ensinos que tiraram eles do caminho.
e na ótica de João, tiraram eles do caminho de Jesus de Nazaré, e eles estavam se esquecendo de quem era Jesus de Nazaré. E para relembrar esses irmãos ali da Ásia Menor, quem é que eles eram em Jesus, João escreve sobre o amor. Então, o medo, ele nos paralisa também, além daquilo que acabamos de falar, na nossa metamorfose, na nossa transformação da imago Dei, da imagem de Deus. O medo paralisa o nosso coração de sentir a dor do outro. O medo nos paralisa em irmos em direção ao outro. O medo nos aterroriza e não nos permite sentir a dor do nosso irmão. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o próprio João vai dizer. Porque se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão, a quem vê, não conhece, não sabe nada do amor. Então João está dizendo assim, vocês querem ser curados da perturbação de vocês? Vocês querem ser curados de fato das dores de vocês, das angústias de vocês? João está escrevendo isso. Vocês estão cansados de religião? Vocês estão cansados de servir a Deus? Então se vocês querem ter um renovo, passem e comecem a amar uns aos outros. Amem uns aos outros de maneira tal como vocês foram amados por Deus. João está lembrando as igrejas perturbadas e angustiadas por causa do caos à sua volta que o amor, somente o amor era capaz de curá-los, de salvá-los. Nós estamos diante de uma pandemia, irmãos e irmãs. E nós estamos testemunhando a morte de perto, como nunca vimos. A morte está do nosso lado. A morte está nas famílias ao nosso redor. Ou talvez chegou até na sua família, até na sua casa. Então, o que fazer se não amarmos? Para nos consolarmos, para nos ajudarmos, para nos auxiliarmos. Manaus, as pessoas estão morrendo por falta de insumo básico. Dentro desses insumos, um elemento básico chamado oxigênio. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos dos pastores que você segue, que você admira, mobilizaram as suas igrejas em campanhas para enviar oxigênio para Manaus? Quantos dos líderes que você acompanha e que você segue te convidaram a não somente orar por Manaus, porque Tiago, a carta de Tiago, o irmão de Jesus, vai dizer assim: se você ver um irmão passando necessidade e dizer a ele, vá em paz que eu vou orar por você, tu é um hipócrita. Você não deve fazer isso, você não deve jamais fazer isso. Ver um irmão passar necessidade e dizer, vá em paz, eu vou orar por você. Nós estamos vendo os nossos irmãos e irmãs morrerem por falta de oxigênio e nós estamos brigando para dizer que gay não vai para o céu. Nós estamos brigando para dizer que o presidente é ungido do Senhor. Nós estamos brigando para dizer que o Trump perdeu a eleição roubado. Nós estamos defendendo coisas que o Evangelho não nos pede para fazer e defendendo o que o Evangelho não nos pede para defender e esquecendo de fazer o que é elementar da fé cristã. Nós estamos tão perdidos e é por isso que nós nos encontramos tão angustiados, e é por isso que nós não somos curados, é por isso que a nossa oração não passa do teto, é por isso que nós muitas vezes adoecemos, porque nós perdemos a nossa sensibilidade de se compadecer.
Quantos pastores e igrejas que você segue e acompanha mobilizaram campanhas para enviar ajuda para Manaus? Porque há 50 anos atrás essa desculpa valeria. Como que a gente ia mandar oxigênio para Manaus, cara? Até arrecadar aqui, comprar e enviar caríssimo para mandar caminhão ou até mesmo de avião, impossível. Mas hoje nós temos a internet, nós temos o Pix, nós temos projetos sociais, nós temos as redes sociais que num clique você ajuda, num clique você abençoa, não, mas você quis postar apenas no Instagram, no seu Facebook, se é que postou, ou se é que orou, que você está orando, que você está consternado com a situação de Manaus. Você está consternado? Você está consternada? Você não admite aquilo que está acontecendo em Manaus, você fez o quê? Você fez o quê? Então João está dizendo assim, o medo nos paralisa. E a nossa vida ela é amoldada, transformada pelo medo, que nós estamos tão paralisados que nós não temos mais os frutos do Espírito em nós. A bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. Por quê? Porque nós estamos paralisados pelo medo, como Adão ficou paralisado pelo medo. Adão no jardim, Adão na poesia da perfeição, o jardim do Éden, Adão paralisou. Adão se escondeu. E nós estamos assim na nossa vida, nós estamos escondidos. Nós não estamos atentos. Nós estamos paralisados, nós estamos não amando. E quando nós não amamos, nós nos tornamos presas fáceis para as nossas dores, para as nossas angústias, porque somente o amor cobre a multidão de pecados. O amor é capaz de nos transformar, o amor tudo suporta. Quando a Bíblia diz que o amor tudo suporta, prestem atenção, quando o apóstolo Paulo diz que o amor tudo suporta, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o amor tudo suporta, ele não está dizendo que a mulher que ama o marido tem que apanhar, porque o amor tudo suporta, ele vai ser transformado. Ele não está dizendo que você, filho, que é humilhado pela sua mãe, você, filha, que é humilhado pela sua mãe narcisista, seus pais narcisistas, por amor aos seus pais, você tem que suportar porque logo eles vão ser transformados. Não! Quando a Bíblia diz, nas palavras do apóstolo Paulo, que o amor tudo suporta, o amor ele é capaz de suportar as piores dificuldades para que o processo de se parecer com Jesus de Nazaré não seja interrompido. Eu suporto as minhas dores, eu suporto as minhas faltas, eu suporto as minhas lutas, mas eu não deixo de amar. Eu não deixo de fazer o que tem que ser feito, porque se eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo, eu não posso deixar de amar o meu irmão a quem eu vejo, porque se eu não amo o meu irmão, eu não amo a Deus. São as palavras do apóstolo João, e eu estou co-testemunhando, eu estou co-interpretando à luz de Paulo também, porque a Bíblia ela é um livro só. Ela tem só um espírito, escrita por muitas mãos, mas só um espírito. Então vejam, de que espírito nós estamos falando? Nós estamos falando de um espírito, e esse é o título do capítulo 4 da primeira carta de João que nós estamos lendo, é discernindo os espíritos. João diz assim, vocês têm que discernir os espíritos, porque estão por aí o pessoal que diz que Jesus não vem em carne. E como é que você sabe que essa pessoa que está falando isso tem o espírito ou não tem? Você tem que discernir. E o amor é um instrumento para nós discernirmos quem é de Jesus e quem não é. Você pode ter a sua melhor teologia, você pode ler os melhores livros, você pode ter o melhor pastor, você pode estar na melhor igreja, você pode ter os melhores diáconos e diaconisas, os melhores professores de teologia. Se não tem amor, não tem nada. E aí eu faço de novo a correlação com o apóstolo Paulo na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13. Então, quando nós dizemos para você assim, não tenha medo, nós estamos dizendo assim, não tenha medo de Deus. Deus não está procurando te matar, Deus não está procurando matar a humanidade, Deus não está procurando ferir a humanidade, Deus não está procurando provar a humanidade. Então não crie esse medo de Deus. E aqui eu agora me recordo de uma frase
que eu li em algum livro e não me lembro qual agora, que diz assim: a pergunta de onde está Deus, onde estava Deus em Auschwitz, onde estava Deus quando acontecia o que acontecia em Auschwitz, onde estava Deus quando 6 milhões de judeus estavam sendo dizimados, ela é equivocada, porque a pergunta correta é: onde estava a humanidade? Onde estavam as igrejas? Onde estavam os que dizem que serviam a Deus e que amavam a Deus quando 6 milhões de judeus estavam sendo mortos em Auschwitz? Onde estavam os pastores? Onde estavam as igrejas? Onde estavam os cristãos quando 6 milhões de pessoas estavam sendo mortas? E a pergunta que não quer calar. Enquanto 200 mil pessoas estão morrendo por causa de uma pandemia, a pergunta não é onde está Deus. A pergunta não é onde está Jesus. A pergunta é onde está a igreja de Jesus. A pergunta é onde estão vocês? A pergunta é onde está? Onde estão aqueles que dizem amar? Onde estão aqueles que dizem ser seguidores de Jesus de Nazaré? E a resposta, por enquanto, está sendo Gênesis capítulo 3, verso 10. Tive medo e me escondi. Eu tive medo, porque o medo é paralisador. Eu tive medo e me escondi. Diante dessa pergunta, a resposta é: eu tive medo. Eu tive medo de ser rotulado. Eu tive medo de perder membros. Eu tive medo de perder amigos. Eu tive medo de ser rechaçado. Eu tive medo de dizer o que eu pensava. Eu tive medo de dizer o que o evangelho pede para eu dizer. Essa é uma pergunta que eu me faço. Tem hora que eu tenho medo de dizer, porque se eu dizer o que o evangelho pede para eu dizer, muitos irmãos vão deixar de frequentar a PIB, muitos irmãos vão me rotular. Mas está chegando um tempo onde que a morte está reinando e a pergunta é: onde estão aqueles que amam? E a pergunta também diz: onde estão aqueles que amam uns aos outros? Porque se não amarem uns aos outros, não amam a Deus. E o que eu sinto de Deus dizer para mim mesmo é o que eu digo para vocês hoje: não tenham medo. Não tenham medo. Amem. Amem. Amem não somente da boca para fora. Orem por Manaus, mas não apenas orem. Contribuam. Mobilizem pessoas. Mobilizem projetos. Nós estamos aí com uma campanha de arrecadar fundos para enviarmos para projetos sérios em Manaus. Quanto que você já mobilizou para nós podermos enviar para lá essas doações? O medo nos paralisa. João está dizendo assim: o medo, ele é o contrário do amor. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. E a indiferença é um fruto do medo. Medo de ser, medo de existir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse nosso momento PIB, eu gostaria de convidar todos e todas: não tenham medo, amem, orem por Manaus, orem pelo nosso país, orem uns pelos outros e ajudem, enviem doações, contribuam, repartam do pão de vocês, partilhem. Sejam pessoas melhores, não neguem a ciência, não neguem a vacina, não compartilhem fake news sobre a vacina. Pelo amor de Jesus de Nazaré, saia dessa ótica do medo, saia dessa ótica de opressão e mergulhe na ação de amor, mergulhe na ação de ir em direção ao próximo. E com isso eu posso garantir para você, e é aqui que eu quero finalizar. Com isso eu posso garantir para você que você será curado das angústias. Curada das suas angústias. Pastor, eu vou ser curado das angústias e não vou sentir mais? Não! Diante das angústias, as suas boas ações de amor ao próximo, que são cheias de obras do Espírito, de amor e fé, vão
saciar o seu coração, vão ser como bálsamo para você. Essa é a obra do Espírito em nós. O apóstolo Paulo diz que embora o nosso exterior esteja desgastado, embora a nossa carne esteja a fraquejar, o nosso espírito renovado dia após dia. E por isso nós não fraquejamos e nem desanimamos. Você vai ser curado, você vai ser curada do ócio, da indiferença, do medo, por causa do amor. O amor lança fora todo medo. E quando nós amamos uns aos outros, nós amamos a Deus e nós nos entregamos uns aos outros, porque nós também nos entregamos a Deus. E Deus se manifestará a nós. Essa é a minha oração por mim, essa é a minha oração por você, essa é a minha reflexão nessa noite, aqui no nosso Momento PIB. Vão em paz, não tenha medo, amem, cuidem uns dos outros e que a graça esteja sobre nós, agora e para sempre. Beijo no coração, espero você semana que vem, aqui no nosso Momento PIB, para mais um encontro, para mais um passo nessa jornada das epístolas joaninas. E se você puder, compartilhe isso com alguém. Faça isso chegar aos corações. Faça isso chegar aos cristãos. Faça isso chegar aos não cristãos. Porque o Evangelho é poder de Deus para transformar e para salvar.